Muito bem, pessoal. Vamos falar de ozonoterapia na odontologia. E agora é voltado a cirurgiões dentistas, acadêmicos de odontologia. Eu sou a Beatriz de Moraes. Eu sou cirurgiã dentista pela Universidade de Brás Cubas, aqui na região de Mogi das Cruzes, Alto Tietê, região metropolitana de São Paulo. Sou aluna do programa de pós-graduação de mestrado em patologia na Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Sou formada também pela Universidade de Brás Cubas em gestão pública. Esse é meu Instagram. No link da bio do meu Instagram, eu disponibilizei o link de acesso da mentoria rumo ao mestrado pelo Instituto São Mateus de cursos de odontologia. Para você que tem interesse, tem muitas dúvidas, não sabe como funciona, lá tem editais USP, Unesp, Unicamp, Unifesp, tem um bônus residência, iniciação científica, como construir o currículo, bases de dados, encontrar orientador, linha de pesquisa. Tá sensacional. E para ter um cupom de desconto, é só me chamar no inbox, falar que você veio pela FAEPS, né? Esse primeiro fórum aqui da FAEPS, viu e tá querendo o cupomzinho de desconto, eu vou gerar para você, tá bom? Vale super a pena. E gratuito, eu estou disponibilizando um guia rápido de lipotímia e síncope para cirurgiões dentistas, para acadêmicos de odontologia, o que fazer, né? Quando nós nos deparamos com situações de lipotímia e síncope na cadeira odontológica. Então, pode me chamar, qualquer coisa estou à disposição para tirar dúvidas, para conversar, para o cupomzinho de desconto. Separei aqui para nós falarmos sobre ozonoterapia. É uma breve linha do tempo, tá bom? Propriedades, aplicação, patologias, terapêutica e caso clínico. Então vamos lá. A ozonoterapia, ela foi descoberta, né, introduzida na medicina pelo Dr. Christian Friedrich. E apenas 10 anos depois que ela foi introduzida na odontologia. Em 1857, quando surgiu o primeiro gerador de alta frequência, né, do ozônio, e o uso em guerra para feridas de soldados na Primeira Guerra Mundial ele foi muito difundido entre 1914 e 1918. Em 1985 foi publicado o tratamento do ozônio com ozônio na cirurgia. Em 1979 foi fundada a Sociedade Médica Alemã de Ozônio. E aqui no Brasil, em 2015 apenas, que foi regulamentada na odontologia a prática da ozonoterapia. Vamos agora para as definições, propriedades e classificação. Bom, para quem não sabe, né, o ozônio aí são três moléculas de oxigênio ligadas, né? É um gás, né, variante derivado do oxigênio. A ozonoterapia, ela é classificada como uma opção terapêutica, minimamente invasiva e conservadora. O ozônio, ele é um dos agentes antimicrobianos mais potentes contra fungos, bactérias, protozoários, possui propriedades imunoestimulantes reparadoras, anti-inflamatórias, desintoxicantes, analgésicas, bioenérgicas, biosintéticas, além de modular o estresse oxidativo, metabolismo do oxigênio e estimular a vascularização. Lembrando que ela é muito utilizada em todas as áreas da medicina, além da odontologia.
Então, como eu já comentei, que ela é terapêutica, minimamente invasiva, conservadora e o potencial de tratamento atraumático de base biológica. O ozônio não deve ser encarado como medida inespecífica de tratamento ou paliativo, tá bom, gente? Devendo ser compreendidos seus mecanismos de ação, doses terapêuticas, para que, aliado ou não às terapias convencionais, possibilita resultados clínicos expressivos em menor tempo, diminuindo custos e possibilitando mais uma alternativa para a prática clínica. A ozonoterapia exerce influência no sistema imunológico celular e humoral, ocasionando oxidação de toxinas, estimulando células imunocompetentes e imunoglobulinas a serem produzidas para atuar neutralizando antígenos. Vamos então nas suas aplicações, formatos diversos. Atualmente nós temos o gás, líquido e óleo. O gás geralmente se dá por insuflação gasosa. Aí nós temos o líquido, né, que comumente é a água ozonizada, e o óleo. Diversos tipos de óleos que podem ser ozonizados. Com relação ao gás ozonizado. Eu sou endodontista e quero usar insuflação gasosa, né? Aqui, porque a insuflação gasosa, ela é muito boa para o combate, né, às bactérias e tudo mais. Pode sim, desde que você tenha uma habilitação, né, você faça o curso, seja habilitado pela Associação Brasileira de Ozonoterapia, é super válido. Qualquer pessoa que queira manusear o gás de ozônio precisa de uma habilitação hoje, tá bom? Mas nós não podemos esquecer que elas possuem efeitos colaterais adversos, como olhos lacrimejando, dor de cabeça, rinite, náusea, tosse, vômito. Apesar da insuflação gasosa ser realizada no consultório, né, que precisa de uma habilitação, tem equipamento para tudo isso, não é assim tão simples. O tratamento ele demonstra ter um alto efeito analgésico e os resultados são satisfatórios. Aqui estão as contraindicações do gás ozonizado: gestantes, hipertiroidismo, problemas cardíacos, miastenia grave, anemia grave, hemorragia, deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, alergia aos componentes do gás ozonizado, desordens autoimunes. Nós temos também, na aplicação tópica, água e óleo ozonizado. A água, ela é comumente utilizada para quem tem alergia aos componentes dos óleos ozonizados, né? Então, dá para ser feita a aplicação de água, né, ozonizada, na questão de ozônio tópico. Com relação ao óleo, comumente utilizado de girassol de oliva. Quando eles são comparados química e microbiologicamente, eles mostram que a atividade antimicrobiana é semelhante, mas quem teve a menor peroxidação é o óleo de oliva. Então, ele é aqui hoje mais recomendado para o tratamento antifúngico, que é a temática de hoje, que eu vou demonstrar para vocês. Mas nada impede de usar óleo de girassol, porque às vezes a gente tem uma dificuldade imensa ainda assim, né, de encontrar óleo de oliva ozonizado. É nova a prática, né? De 2015 que foi regulamentado no Brasil. É tudo muito novo ainda. Não são todos os lugares que tem, às vezes tem que comprar pela internet, lugares de manipulação às vezes não faz, nem toda cidade tem casa de ozônio, nem todas as grandes farmácias possuem, às vezes tem que encomendar para eles fazerem o pedido. Com relação ao ozônio tópico, o óleo, a água, para esse tratamento dessas lesões. Ele é baixo custo, é acessível, um frasquinho que o paciente tem,
Ele pode estar passando diversas vezes, ele pode guardar, né? Tem ali um prazo de validade alto, tá usando, é indolor, sem toxicidade ou efeito colateral, efeitos adversos mínimos. Com relação às patologias, atualmente nós temos aí pelo menos 260 patologias que são utilizadas terapêuticas que envolvem a ozonioterapia, seja ela líquida, insuflação gasosa ou tópica pelos olhos. É importante ressaltar que a ozonioterapia é um tratamento complementar, porque assim, não adianta eu pegar um paciente que tem um comprometimento sistêmico, por exemplo, um paciente com HIV. Ah, não, não vai tomar esse remédio para bactéria, não vai tomar esse remédio para o fungo, não vai tomar esse remédio para o vírus. Vamos só tratar com ozonioterapia. Gente, não adianta, tá bom? Ah, o paciente está lá, ele tem, por exemplo, um outro exemplo aqui, ele usa prótese e ele tem estomatite protética, né? Que é essa candidíase recorrente que fica tendo. Não adianta nada eu não passar uma medicação, porque a gente está falando aqui de fungo. O fungo está ali no corpo dele, tá uma coisa sistêmica. A gente tem que ter uma intervenção medicamentosa. Ah, então, mas para que vai usar o óleo ozonizado se já tem remédio? Porque assim, vamos lá, vamos pensar. Vamos voltar aqui ao exemplo do paciente que usa prótese, é um paciente idoso. Se você fizer uma boa anamnese nele, por exemplo, esse paciente aqui é hipertenso, diabético, tem algum outro comprometimento sistêmico, toma diversas medicações, fluxo salivar está baixo, né, que é o que mais acontece, está dormindo com a prótese, que é o também que mais acontece, tem vergonha, né, dormir com a prótese, fluxo salivar baixo, está lá tendo várias recorrentes. Eu não vou ficar fazendo prescrições de remédios hepatotóxicos sucessivamente, entende? Então eu tenho que associar o óleo ozonizado a fim de combater o fungo, a bactéria, o vírus, para não ficar submetendo esse paciente a doses altas desses remédios, né? Remédios metabolizados no fígado, no rim, o paciente já está tomando remédio, para eu ter uma piora, né? Um comprometimento sistêmico desse paciente. Eu não posso fazer isso, então eu tenho que associar, né? Lembrando que, assim, não é inespecífico, não é paliativo. Estou associando o tratamento, né? A fim de evitar prescrições sucessivas, né? A gente precisa pensar no uso racional das medicações. Nós, quanto cirurgiões dentistas, que fazemos prescrições. Ou seja, ele serve para auxiliar na abordagem de uma terapia convencional, como a utilização de medicações, imobilizações, fisioterapia, dentre outras. Ainda que os resultados do tratamento do ozônio sejam notórios e satisfatórios, o paciente não deve abandonar, substituir ou negligenciar a abordagem convencional. Aqui separei algumas das doenças que são muito utilizadas a ozonioterapia. Doenças infecciosas agudas e crônicas causadas por vírus, bactérias, fungos e parasitas, infecções resistentes a antimicrobianos, fibromialgia, situações emergenciais como as que ocorrem após traumas extensos e sepsis, infecções hepáticas, herpes zoster, papilomavírus, candidíase e coadjuvante no tratamento de infecção de HIV e vírus de hepatite, periodontites e infecções bucais. Com relação à terapêutica, que é associada à ozonioterapia, eu separei aqui, que é a temática da aula, que é a candidíase bucal, a estomatite protética,
São situações muito comuns na clínica odontológica e que a gente associa, né? Então vamos lá no básico, no convencional. É feita a prescrição da listatina, onde esse paciente vai fazer um bochecho ali por 3 minutos, ele vai ter que ser orientado a engolir a solução, vai fazer isso de 6 em 6 horas por 14 dias. Vamos então recapitular. A candidíase é uma doença fúngica, né, oportunista, que se manifesta na cavidade oral, como língua, mucosa jugal, palato, comissão labial, causada pelo fungo do gênero Candida, mais comumente Candida albicans, mas nós temos aí 8 espécies, né, de manifestação. Esse fungo se liga aos queratócitos da mucosa oral, se adere e invade o epitélio nas camadas superficiais de paraqueratina. É um fungo capaz de colonizar, infectar e permanecer nas superfícies mucosas. Com relação à concentração do óleo ozonizado, eu comentei com vocês, nem toda cidade tem casa de ozônio, nem toda farmácia de manipulação tem lá para fazer, né, a ozonização desses óleos, dessa água. E às vezes na internet não tem também a concentração ideal. Então é importante vocês darem uma pesquisada do que tem na cidade, na região, com relação ao óleo ozonizado e ver se ele realmente está numa concentração adequada ou, assim, com relação à farmacologia dele, né? Concentração do âmbito para uma prescrição ou se ele vai ser apenas um produto cosmético, né? Um olhinho cosmético aqui, né? Nós não queremos um óleo cosmético, nós queremos um produto com finalidade farmacológica. Nós temos aqui, quanto maior o índice de peróxido, menor a concentração inibitória. Ou seja, quanto mais peróxido, menos a concentração. Para ter atividade antimicrobiana, o índice de peróxido deve estar ao redor lá dos seus 600, não é? Com relação à atividade antifúngica, que é recomendado o óleo de oliva, essa concentração, ela vai aqui para o valor de peróxido de 1053, ou seja, ela é bem maior que a atividade antimicrobiana, né? Então é importante vocês se atentarem a isso, tá bom? Ela pode ir até 1352 para atividades antifúngicas. Então, assim, a gente vai de 600 a 1352 para antimicrobiano e antifúngico. Então, é importante vocês lerem o rótulo, verem o que dispõe aí, né? De sites também, até para estar recomendando, porque às vezes é difícil achar, né? São produtos novos, não tem em todo lugar, mas não costumam ser caros, tá, gente? Um frasquinho ali rende bastante, né, para várias aplicações. A gente pode guardar, principalmente quem tem problemas recorrentes, né, de fungos, é bem bacana. Então, assim, é legal você ter no consultório e começar o tratamento. E o paciente dar continuidade em casa. Então, no consultório, você vai enxaguar a boca com água destilada do paciente, vai pegar ali a gaze seca, estéril, vai aplicar o óleo na região da lesão, massageando por 60 segundos. O paciente não vai comer nem beber por 30 minutos depois disso e vai prescrever nistatina associada. Então, assim, é recomendado óleo de oliva ozonizado, mas se tiver alguma limitação, tudo bem, vai ter que fazer uma substituição, mas, se possível, o óleo ozonizado. Comumente 30 ml, mas como eu falei, dá uma pesquisada no que dispõe na região de vocês, às vezes é mais, às vezes é menos, às vezes não é conta-gotas, às vezes borrifa, dá uma olhada no que tem, né? Mas comumente é conta-gotas, e nessa concentração, nessa quantidade de 30 ml.
E aí o paciente vai aplicar, né, com a gase seca e limpa, na boca limpa, 3 vezes ao dia, 60 segundos massageando cada região, palato, se a língua está sabugosa, vai passar na língua, se a gengiva está demasiada, vai passar na gengiva, e vai fazer a associação da anistatina. E esse é só um caso clínico, mas eu acabei separando aqui a pesquisa, né? São alguns casos, né, que eu coloquei. Fiz uma pesquisa com a candidíase e o uso da ozonioterapia na Universidade de Brás Cubas, aqui em Mogi das Cruzes, né? Tivemos a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. O tipo de tratamento que foi realizado. O convencional, a terapêutica, mais o óleo ozonizado e o convencional sem o óleo ozonizado. Pacientes atendidos em sua grande maioria nesse estudo faziam uso de prótese e durante o diagnóstico clínico foram observadas as alterações como língua saburrosa, presença de placas em palato, xerostomia, gengiva com edema. E o perfil? Esqueci até de comentar. A terapêutica convencional, nós tivemos recidiva ou nova prescrição de 3 dos 5 pacientes que participaram da pesquisa e fizeram parte do grupo da terapêutica convencional. Então, assim, dos 10, 6 eram mulheres, metade dos participantes tinham o ensino fundamental incompleto, 60% deles eram casados. Com relação à higiene oral, a metade deles escovavam 3 vezes ao dia, todos eles escovavam os dentes, né? Só 2 faziam bochecho. Aqui tá 50% que não vai no dentista há mais de um ano. Só que eu queria abrir um parênteses porque não tinha opção, né, de quantificar e tudo mais, mas a gente anota na ficha. 2 pacientes não iam ao dentista há mais de 10 anos. Né? Infelizmente é uma realidade que a gente se depara, né? Lembrando aqui que eu expus para vocês que os pacientes eles tinham ensino fundamental incompleto. E esses pacientes da pesquisa, como limitação, não tinham como comprar o óleo. Então, nós que aplicamos dentro da universidade, durante os tratamentos que esses pacientes iam lá fazer, né? Eram diversas clínicas, reabilitação, pério, dentística, e nós íamos no box, onde ele estava sendo atendido, para aplicar o óleo ozonizado, quando estava se aproximando do final da consulta. Muitos desses pacientes não tinham nem acesso à anistatina, né? Assim, questão financeira, ali, algum problema. Dependia do postinho de saúde para ter esse remédio, para eles pegarem, né? Eram pacientes muito simples. 80% deles faziam uso de prótese, né? Seja parcial ou total, e 2 não. Desses 2 que não tinham, realmente ele era edêntulo, né? Ele não tinha dentes, não tinha prótese também, ele estava indo lá para confeccionar uma nova prótese, já estava sem prótese há um tempo. Com relação à localização das alterações, 90% foi palato duro. Aí depois nós tivemos dorso da língua, gengiva e palato mole. Somente 2 bebiam raramente, um ocasionalmente. Tabagistas, nós tivemos 3. Com relação à intolerância ao sabor desses pacientes que estavam com candidíase, 2 deles tiveram intolerância ao azedo e ácido, e um para o quente e um para o frio com relação à temperatura. As alterações observadas no exame clínico, com maior prevalência, foi a presença de placas esbranquiçadas, língua saburrosa, xerostomia. Aí depois veio edema, ulceração, presença de bolhas ou vesículas e por aí vai. Aqui, com relação à terapêutica convencional, perceba que o palato desse paciente está até machucado pelo uso da prótese,
mas tem ali uma placa mais esbranquiçada, né? E essa região mais edemaciada, né, no palato. Retorno em 7 dias. Perceba que o palato ainda continua, né? Deu ali uma evoluída, mas ainda continua, olha só, ainda continua. A língua ainda está mais saborosa, mas ela deu uma melhorada, né? Com relação à terapêutica. Retorno em 14 dias, foi feita a foto, olha só. Aqui, essa paciente, ela tinha limitação de abertura de boca, tá? A gente realmente não conseguiu tirar mais fotos, né, da língua, da boca. Foi até um pouco difícil eu acompanhar a dupla, né, tentando moldar ela, fazer outros procedimentos. Foi um pouco complicadinho mesmo. Aqui a língua, né, já com uma melhora, mas ainda estava, né? E é importante ficar no pé desses pacientes, tá bom, gente? Porque assim, às vezes não escova adequadamente, dorme com a prótese, não muda os hábitos. É importante a gente ficar reforçando a cada consulta com relação à higienização e mudança de hábitos. Aqui o 14 dias de retorno, olha só, já estava com uma melhora, né? Mas a língua ainda continuou, mas ali com essa burra. Aqui com relação ao óleo ozonizado, perceba que o palato dessa paciente, ele está até marcado, né? Ele está ali marcado com a placa branca. Na região palatina de alguns dentes está machucada, a prótese parcial removível dela estava machucando. A língua dela, né, bem pilosa. O retorno em 7 dias, a gente já teve ali um progresso, né, dessas lesões em palato. Olha como é que estava bem marcado, um palato com muita placa. Aqui já está se desfazendo essa placa, já está se dissolvendo. A língua, a gente teve ali uma melhora, né? Com relação a de como estamos, olha só, ela estava extremamente pilosa. Aqui ela já melhorou bastante, né? Aqui eu retorno em 14 dias, a paciente já não tinha mais a ferida que ela se encontrava, né? Estava trocando a prótese, o palato já estava um pouco melhor, né? A língua também. Mas independente do que você está prescrevendo, você tem que ficar no pé com relação à higienização, não dormir com a prótese. Olha essa paciente. A língua dela estava tão pilosa que a gente passava, né, o palito e olha como saía, né? O palato já estava um pouco demasiado, ali com um pouco de placas brancas. Olha como é que estava a gengiva dessa paciente, bem inflamada, ela não conseguia colocar prótese. Aqui um retorno em 7 dias, já estava um pouco mais desinflamado, a língua já estava um pouco melhor. Um retorno em 14 dias dessa paciente. Obviamente que ela vai ter que até usar mais tempo o óleo, né? Às vezes tem alguma questão sistêmica, mas já deu uma evoluída com relação ao primeiro dia. Olha a língua dela, né? Tava saindo caldinho no primeiro dia, ela passou palito. É viável associar o óleo ozonizado no protocolo de tratamento convencional para as lesões de candidíase na clínica odontológica. E com relação às nossas estatísticas, ele gerou o índice de eficácia de 67%. São as referências, se vocês quiserem, eu posso estar mandando também lá no meu Instagram. É só pedir, tá bom? Esse artigo, ele está em processo de revisão, né? Para ser enviado para uma revista.
vocês quiserem acessar, também pode entrar em contato lá no Instagram, que eu mando para vocês, tá? Quando ele for publicado, quiser ver mais casos clínicos, né, que foram diversos, para conversar sobre, contar as suas experiências de como é tratar esses pacientes, como que vocês encaram, vocês já estão pegando pacientes com esse tipo de queixa, né, estomatite, candidíase, como que tá sendo, né, para vocês. Vocês que não conheciam o óleo, vão começar a usar, me contem depois a experiência, como que tá sendo, porque eu acho que é bacana a gente ter essa troca, né, dentro da odontologia, para um, outro não conhece, pode funcionar, né, é bacana. Então é isso, tá bom, gente? Eu estou lá para conversar com vocês. Não se esqueça que no link da minha bio eu tenho um guia rápido, gratuito para você, cirurgião dentista, para você acadêmico de odontologia, lipotímia e síncope, para acessar, tá bom? Um bônus aqui, tá bom? Tem o link da mentoria, arruma mestrado, para cupom de desconto, me chama lá no inbox do Instagram, para eu gerar um cupomzinho para você, tá bom? Um código de acesso. E é isso. Coloca no chat se você já teve alguma experiência com ozonoterapia, se você tem muita queixa na clínica com relação a candidíase e outros tipos de lesões fúngicas, tá bom? Conta pra mim de onde você é, de onde você é formado, onde você está estudando, a sua faculdade, né? Se apresenta, vamos bater um papo, vamos nos conhecer aqui no chat, tá bom? Temáticas também para uma próxima. Pode estar mandando para mim, colocar aqui no chat, tá bom? Agradeço ao Instituto pelo convite. Fico muito feliz de ter participado da primeira edição do FAEPSI. Espero participar nas próximas. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.